Obrigado pela conversão de fé. Eu não tinha isso. Juízes 11. Essa mensagem de hoje ela é interessante porque será duas mensagens, dois temas distintos em uma única mensagem. Ou seja, você vai aprender duas coisas importantes na sua vida. Na vida de uma pessoa só, na vida de Jefté, eu vou trazer duas mensagens dentro de uma só. Então, aguenta firme aí que vai dar certo. Acompanhe a leitura. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também deu filhos, que, quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali, um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. Disse-lhes Jefté: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora, quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade. Venha conosco combater os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefté respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês. Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é a nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo o fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispa todas as palavras que tinha dito. Vamos orar? Nós estamos aqui, ó Deus, diante da Tua presença, a Tua presença santa, a Tua presença a qual fogem os céus e a terra. Mas nós não fugimos, porque nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Nós não temos medo da presença do Senhor, porque o sangue de Jesus nos justifica e nos purifica de todo o pecado. E eu quero pedir ao Senhor que o Senhor fale ao coração da igreja, assim como o Senhor já falou ao meu coração. E que vidas saiam daqui abençoadas, transformadas, edificadas e salvas para o louvor da Tua glória. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem, dessa primeira mensagem, é: aqueles que são rejeitados pelos homens podem muito bem serem usados por Deus. A história de hoje revela um homem chamado Jefté, que nasceu de uma, digamos assim, de uma relação extraconjugal. Jefté era filho de Gileade com uma prostituta. Ele não era filho da mulher legítima. E por ter nascido dessa forma, os irmãos, os seus meio-irmãos, filhos legítimos de seu pai, simplesmente o rejeitaram, simplesmente o ignoraram,
simplesmente o expulsaram da sua casa, da sua família. Como se Jefté tivesse culpa pelo que o pai dele fez. Tem gente que é assim. O cara nasce, a pessoa, você sabe que a pessoa nasceu como fruto de um adultério, aí você condena o cara, você condena a pessoa e acha que aquela pessoa está destinada a ser um fracasso, destinada a ser derrotada, a ser um desastre para a sociedade. Nem sempre é assim. Nem sempre. E já foi embora. O que eu vou fazer aqui? Os caras querem me matar e foi embora. E a Bíblia diz, no texto que eu li, que quando os seus irmãos estavam em aperto, quando os seus irmãos foram subjugados como é que eu digo? Surpreendidos pelos seus inimigos, quem foi que eles se lembraram? Eles acabaram se lembrando de quem? Eles acabaram se lembrando daquele rejeitado, daquela pessoa que eles tinham rejeitado anteriormente, chamada Jefté. Eu pergunto, não tinha um homem corajoso nessa família? Não eram tão corajosos, não eram tão machos, como diria o cearense, não eram tão machos, cara. Na hora do aperto, na hora da dificuldade, lembraram-se de Jefté e disseram: olha, vem aqui nos acudir, Jefté, que nós estamos em apuros, nós estamos em dificuldade. Aí Jefté diz: ah, é? Vocês não me expulsaram daqui, vocês não me escorraçaram da casa do meu pai, e agora vem pedir ajuda a mim? Olha como Deus faz o negócio, olha como Deus faz o negócio, né? Vem pedir ajuda a mim. Aí eles disseram: olha, eles disseram assim: apesar disso, agora estamos apelando para você. Eles apelaram a Jefté: Jefté, por favor, ajuda-nos. Ajuda-nos, por favor, Jefté. Estamos em apuros. Aí Jefté disse: eu vou, mas se eu me tornar chefe de vocês, eu que era escorraçado, eu que era um renegado, eu que era um desgraçado, eu vou ter que estar aqui, ó. Se eu estiver aqui, eu vou. Vamos, Jefté, bora comigo, vamos conosco, porque você é o homem que confiamos para nos dar a vitória. Deus pode muito bem usar aquelas pessoas que condenamos, rejeitamos, ignoramos, humilhamos, quando muitas vezes essas pessoas não têm culpa por terem nascido pobre, por terem nascido pretas, por não terem tido acesso à educação, por não terem tido acesso a roupas finas. A gente costuma condenar essas pessoas como se elas fossem culpadas por isso. Se você tivesse lido semana passada, você teria aqui visto o que Deus fez através de um homem chamado Gideão. Deus escolheu, o povo estava ali, os amalequitas lá, e aqui nessa mesma época aqui, os amalequitas destruindo Israel. Aí Deus poderia ter pensado: qual é o homem mais bonito, qual é o homem mais forte, qual é o homem mais corajoso aí nesse lugar que eu vou chamar ele? Deus chamou o homem mais fraco, mais medroso, mais incapaz daquele instante, daquele momento. Gideão, Deus dando: olha, eu vou lutar com você, eu vou te dar a vitória. E ficava: vai mesmo, vai Senhor, tu vai, até que foi. Quando Jesus resolveu escolher 12 homens para mudar o mundo, para impactar o mundo, ele não escolheu os mais capacitados, os mais letrados, os mais ricos, os mais afortunados. Ele escolheu os mais pobres entre os judeus.
gente olha muito para cá. Entre os apóstolos, talvez Paulo era o mais capacitado, talvez não, certamente era o mais capacitado, mas provavelmente foi o que mais sofreu, foi o que mais passou por tribulação para que ele nunca se achasse melhor do que os outros. E o próprio Paulo, amados, entendeu, põe na sua página, por favor, o próprio Paulo entendeu, por favor, solta aí, está aqui na tela, olha. Paulo entendeu essa questão que eu estou debatendo hoje perfeitamente ao escrever para os Coríntios, dizendo o seguinte, vai estar na tela, acompanhe. Paulo diz: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, berço de ouro. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. E Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é. Você pode repetir a parte final? A fim de que ninguém se vanglorie dele. Amém, meu irmão? Ninguém. Deus não chama os mais capacitados, porque os mais capacitados vão dizer: eu estou aqui porque eu sou capaz. Deus chama aqueles que são incapazes, para que a glória seja dele, o poder, a honra, o louvor seja dele, não seja de mais ninguém. Jefté, desprezado, esse cara não presta, esse é um filho de uma prostituta, ele serve para nada. Ele serviu sim, ele foi o instrumento de Deus para libertar o povo naquela situação. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor desceu sobre ele. Maravilha. A aplicação da primeira mensagem de hoje: se você tem convicção, se você é daquela pessoa que tem a convicção de que é uma pessoa fraca e incapaz para fazer a vontade e a obra de Deus, fique sabendo que você é um material humano que o Senhor mais tem prazer em usar para a sua glória. Entendeu, meu querido? Não venha com desculpas: eu não tenho educação, eu não sei falar, eu sou fraco, eu sou medroso. Você é o melhor material que Deus tem. Você é o tipo de pessoa, se você é fraco, se você é incapaz de fazer a obra de Deus, você é o tipo de pessoa que Ele mais gosta de usar. Mais gosta de usar para que a glória seja dele. Para que quando você chegar lá, você diga: eu cheguei aqui porque o Senhor me ajudou. Amém? Amém. Não esqueça. Essa é a primeira mensagem que eu tenho para você na vida de Jefté. Vamos para a segunda agora. Muito bem. Eu errei de novo. Não é 1, é 11. Só que agora a partir do verso 29. Leia aí na sua Bíblia. A partir do versículo 29. Ainda é sobre esse homem chamado Jefté. Veja o que diz o texto. Diz assim: então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispá de Gileade e daí avançou contra os amonitas. E Jefté fez este voto ao Senhor. Ele disse: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Então Jefté foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroé até as vizinhanças de Minite, chegando a Bel-Queramim. Assim, os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro dançando ao som de tamborins, e ela era sua filha única.
Ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e gritou: Ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Meu pai, respondeu ela, sua palavra foi dada ao Senhor. Faça comigo o que prometeu, agora que o Senhor vingou dos seus inimigos, os amonitas. E prosseguiu: Mas conceda-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei. Vá, disse ele, e deixou que ela fosse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para as colinas e choraram, porque ela jamais se casaria. Passados 2 meses, ela voltou a seu pai, e ele fez com ela o que tinha prometido no voto. Assim, ela nunca deixou de ser virgem. Daí vem o costume em Israel de saírem as moças durante 4 dias, todos os anos, para celebrar a memória da filha de Jefté, ou Gileadita. A segunda mensagem de hoje, usando esse personagem bíblico, ela tem como tema: evitando votos precipitados. Amados, Deus já tinha dado o seu espírito a Jefté. O Senhor praticamente já tinha garantido a sua vitória. Não é à toa. Se você pegou a primeira mensagem que eu preguei, se você ouviu a primeira mensagem que eu preguei aqui, essa época de Juízes foi uma época muito sombria. Os homens eram muito fracos espiritualmente, impressionante, eram muito fracos. Aqui era pela graça mesmo. E Deus levanta Jefté, reveste ele com o seu poder, garante-lhe a vitória. E Jefté, talvez numa tentativa de tentar ajudar a Deus a dar-lhe a vitória, inventa de fazer um voto. Jefté tem a invenção de prometer a Deus uma coisa. Começa a dizer: Senhor, olha, se o Senhor me der a vitória, eu vou. Ele disse: a primeira pessoa que sai dentro de casa eu vou oferecer a ti. Meu Deus, que insensatez! O cara só tinha uma filha. Eu acho que ele esperava que a mulher se saísse, né? A mulher dele, talvez. Ele saía a filha. Era a única filha que ele tinha. Que insensatez do cara. Mas é insegurança, é falta de fé. É a mesma coisa que você dizer assim: olha, Senhor, Deus já disse para você que vai te dar um emprego, aí você diz assim: Senhor, se o Senhor me der esse emprego, o primeiro salário é todo teu. Senhor, se o Senhor me der aquele rapaz que eu tanto amo, eu vou ser virgem até o casamento chegar. A metade do salário. Deus já disse que ia ser, aí você faz uma promessa que às vezes não cumpre. Não vai poder cumprir, às vezes. Senhor, né? Se o Senhor fizer isso, eu faço aquilo. Se o Senhor me der aquela coisa, eu faço aquilo outro. Insensatez. Olha, a aplicação aqui é: primeiro, por favor, diz assim: não devemos prometer nada ao Senhor, principalmente quando Ele mesmo já nos prometeu alguma vitória ou bênção. Se Deus lhe prometeu alguma coisa, se você tem certeza que Ele vai lhe dar algo, se Ele já lhe revelou isso na palavra, você não precisa tentar ajudar a Deus, dizendo: se o Senhor me der, eu vou fazer isso ou aquilo. Como se você estivesse assim, fazendo uma chantagem com Deus. Isso é muito perigoso, isso é muito complicado, muito arriscado. Abra nessa passagem aqui, por favor, na sua Bíblia. E veja.